Olá, meus íntimos, tudo bem? Se vocês estiverem ouvindo um barulhinho de chuva no fundo, é porque hoje está assim, um dia chuvoso, nublado, bem no clima do nosso episódio de hoje. Quem acompanha Ferdinandas e o consultório íntimo já faz ideia qual que é o nosso quadro do dia. Tá todo mundo com medo. E é isso mesmo, Sexopédia. Hoje vamos falar de um serial killer que foi um dos mais sanguinários do Reino Unido. Inclusive, um dos mais mortais do mundo. Se eu pudesse, eu matava 1000. Vocês estão prontos? Estamos, capitão! Então vem comigo, prepara o estômago, porque está no ar Sexopédia. Episódio de hoje, o mutilador da inocência. Na enciclopédia sexual, há encontro que é fatal, instintivo, animal, nada convencional. Venha preparado, porque o que você vai ouvir só encontra por aqui. Sexopédia, com Ferdinandas. Para não tomar partido na guerra histórica entre Alemanha e União Soviética, já que no episódio anterior eu falei de um psicopata alemão, hoje eu vou falar de um psicopata que atuou principalmente na União Soviética. Estou falando de Andrei Chikatilo, conhecido como o açougueiro de Rostov. Cuidado com esse mano, hein? Ele nasceu no dia 16 de outubro de 1936, em uma ilha rural da Ucrânia soviética. Ele cresceu em meio à pobreza extrema durante e após a Segunda Guerra Mundial. Mais tarde, ele se muda para a Rússia, onde ele vai seguir sua vida acadêmica, se casar e se tornar esse famoso serial killer, tema do nosso episódio de hoje. Eu tenho medo! Andrei era o filho único de um casal formado por Roman Chikatilo, um camponês pobre e ex-soldado do Exército Vermelho, que passava longos períodos fora de casa, tanto a serviço militar quanto pelo seu trabalho agrícola. Roman era descrito como reservado e distante, pouco afetuoso. Vale ressaltar que não há registro de nenhum tipo de violência física, sexual ou psicológica sofrida por Andrei pelo pai Roman. Parece que seu pai era tão distante que ele pouco participou emocionalmente da criação do filho. E já sua mãe, Anna Chikatilo, teve um papel dominante no ambiente doméstico. Ela era rígida, autoritária e verbalmente dura. Eu quero explicar um pouco sobre o contexto financeiro de Andrei nessa época. Andrei cresceu em uma izba, que nada mais é do que uma típica moradia rural da União Soviética. Esse tipo de casa era muito comum na Ucrânia soviética entre os anos de 1930 e 1940. Imagine um único cômodo principal, um quarto onde todos os integrantes da família dividiam espaço. Esta família é muito unida! Muitas vezes não tinha divisórias, todo mundo dormia amontoado ali. Todo mundo se trocava nesse ambiente de pouquíssima privacidade. As camas eram compartilhadas ou tinham colchões no chão. Às vezes tinha uma divisão mínima para um fogão ou um forno. Famílias inteiras dormiam, comiam e viviam no mesmo espaço físico. E não é só isso. Às vezes várias gerações da mesma família dividiam esse pequeno espaço.
devido ao contexto de grande pobreza da época. Muito ruim. A vida estudantil de Andrei Chikatilo foi um tanto quanto desafiadora. Durante a infância e adolescência, ele frequentava escolas rurais. Ele tinha uma grande dificuldade de aprendizado. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Sofria bullying e reclamações contínuas por causa disso. As pessoas o descreviam como isolado, introspectivo, estranho. Era considerado um aluno lento para acompanhar o conteúdo e tinha problemas de adaptação ao ambiente escolar. Professores relatam que ele tinha dificuldades em compreender normas sociais implícitas. Resumindo, ele era meio sem noção e reagia mal a críticas públicas. Brigava e batia no meio da rua. Apesar disso, não há registro de punições disciplinares graves durante o ensino básico. Vale lembrar que a figura do pai de Chikatilo era bem distante. Já sua mãe, ao contrário, era bem rigorosa. E para manter o filho único sob controle, ela falava coisas um tanto quanto inadequadas para uma criança. É muito adulto. Inclusive, repetidamente, ela contava uma história. Ela dizia que Andrei tinha tido um irmão mais velho, mas que ele havia sido raptado durante a guerra e comido vivo. O quê? Claro que isso fez um grande efeito na mente de Chikatilo, que nunca esqueceu esses comentários da mãe e que temia que o mesmo acontecesse com ele. Por favor, não me comam. Durante a adolescência, no ensino médio, pouca coisa mudou. Andrei continuava sendo isolado, pouco participativo de atividades extracurriculares, formou com atraso em relação à sua turma. Burro! Mas apesar das dificuldades, Andrei tentou por diversas vezes ingressar em instituições de ensino superior. E após inúmeras tentativas frustradas, ele consegue ser admitido em um instituto pedagógico, onde estudou língua russa e literatura. Já formado, Chikatilo começa a atuar principalmente como professor. Eu sou pedagogo. E que culpa eu tenho? Nessa época, ele já morava na Rússia. E foi onde, em 1960, ele conhece Faina, uma jovem que trabalhava em uma fábrica. Uma mulher simples, prática e reservada. Esse encontro foi intermediado por colegas, pessoas do cotidiano dos dois. Não foi um encontro repleto de paixão ou de demonstrações calorosas de afeto. Aparentemente, ambos tinham o mesmo ideal: manterem suas vidas simples, casarem, terem seus filhos e continuar trabalhando em suas atribuições. E em 1963 eles se casam. O casamento foi tão monótono quanto a relação dos dois. Muito chato! Sem grandes celebrações, sem grandes estardalhaços. E após alguns anos, eles tiveram 2 filhos. A vida familiar era simples. Eles viviam em moradias modestas, muitas vezes ligadas ao trabalho de Chikatilo. Nasceu pra ser pobre. Andrei mudava constantemente de trabalho. Em certo momento, ele para de atuar como professor. Isso após demissões sucessivas, por ser considerado inadequado, sobretudo com as alunas mulheres. O bagulho é de colocar na lista de observação de predador, tá? Após inúmeras denúncias, ele passa a trabalhar em diferentes fábricas, algumas vezes representando algumas empresas e sempre se mudando com a família. Outro relato importante. Lá vem. Agora, quanto à vida sexual do casal. Sempre um sofrimento. Aparentemente, eles tinham uma vida sexual um tanto quanto limitada. Não havia demonstrações públicas de afeto. O casamento tinha aquela dinâmica formal e silenciosa. E o mais importante,
Chikatilo sofria de disfunção erétil Você que na hora H não fez o gol. e problemas ejaculatórios. Eis que em 1978, próximo à casa de Chikatilo, aparece uma criança de 9 anos morta. Eita porra. Se tratava de uma menina que foi encontrada com diversas lesões em todo o corpo. Aparentemente, a causa da morte foi lesões profundas no pescoço, associado a inúmeros outros ferimentos por objeto cortante. Chama a polícia! Logo à primeira vista, esse caso foi classificado como um homicídio por motivações sexuais. A criança apresentava inúmeros ferimentos na região abdominal, no tórax, no pescoço, mas também na genitália externa. Meu Deus, gente, que horror! A forma como o corpo foi encontrado indicava um viés sexual. Além disso, foi encontrado sêmen no corpo da criança. O bagulho vai ficar pesadão esse clima mesmo, você acha? As mutilações não foram feitas com precisão técnica, ou seja, não estamos falando de alguém da área médica. A perícia era bem precária nessa época. No entanto, existiam alguns testes, como a tipagem sanguínea, e isso vai ser muito importante ao decorrer desse caso. Aparentemente, a polícia estava mais perto do que ela imaginava, e Chikatilo entrou no radar. Ele morava próximo do local onde o corpo foi encontrado. Ele havia sido visto nas proximidades no período do desaparecimento. Ele claramente se enquadrava no perfil. Afinal de contas, estamos falando de um homem de comportamento muito excêntrico. E acreditem, Chikatilo confessa o crime. Não diga! Mas o inesperado acontece. Desembucha! Ele acaba sendo desconsiderado como suspeito. Eu desisto. É isso mesmo. Vocês lembram que eu falei que nessa época já existia a tipagem sanguínea? Pois bem, foi encontrado sêmen no corpo da criança e fizeram a tipagem sanguínea daquele material genético. E pasmem, ele não coincidia com o tipo sanguíneo de Chikatilo. Na verdade, o que aconteceu foi um erro na perícia. Ah, isso aí, entendi. Quer dizer, eu não considero um erro. Naquela época não havia tecnologia para saber que existem pessoas que não secretam seu tipo sanguíneo, seu material genético totalmente nas suas secreções corporais. Você sabia disso? Eu não sabia. E Chikatilo era um desses. Ele tem uma alteração genética e é considerado um não secretor. Foi por pouco, mas ele escapou dessa. Ah, meu Deus. Além disso, ele era tão confuso, tão ansioso, tinha falas tão contraditórias e desconexas que os investigadores juntaram esses dois fatos e eliminaram ele como suspeito. Que isso, cuzão? No lugar dele, entretanto, foi preso um homem que recebeu a pena de fuzilamento. A justiça é muito injusta, né, Rogerinho? Tem que acabar a justiça. E esse erro seria brutal. Chikatilo seguiu livre por mais de uma década, cometendo dezenas de assassinatos. Ladrão rouba, não é matar gente. E vamos dizer que ele tinha um perfil de vítimas bem característico. Ele tinha preferência por crianças e adolescentes, de ambos os sexos. Gostava também de mulheres jovens, geralmente estudantes, crianças desacompanhadas ou pessoas em algum estado de vulnerabilidade social. Ele tinha um modus operandi muito bem definido. Costumava abordar suas vítimas em estações de trem, pontos de ônibus, estradas rurais, áreas de mata. Muitas aceitavam ajuda ou uma conversa breve. Ele as abordava com uma conversa inicial,
Podia ser um convite para caminhar ou acompanhá-las até outro lugar. Muitas vezes ele conseguia manipular suas vítimas a irem a alguma área mais distante, sob algum pretexto. Ele chega ali e fala: vem cá, te dá uma balinha, vem cá. E era em áreas afastadas, com pouca circulação de pessoas, que ele efetuava seus crimes. Te dá uma balinha, vem cá. Chikatilo era extremamente violento nos seus atos. Aparentemente, ele gostava de ampliar o tempo de sofrimento de suas vítimas. Ele é um grandíssimo filho da puta! Muitas vezes, ele mutilava diversas partes do corpo, mas com uma ênfase em especial nos órgãos genitais. E ele não parava por aí. Não era incomum ele roubar parte dos corpos para guardar de recordação. Não tem nem palavra. O que foi feito com essas partes é um grande mistério, mas tem uma teoria por trás extremamente perturbadora. Ainda descrevendo os atos de Andrei durante o crime, havia sinais de estupros muitas vezes não convencionais. Ou seja, estupros pós-mortem ou sem penetração direta. Não era incomum ser encontrado sêmen fora da cavidade genital das vítimas, ou haver sinais de que o corpo havia sido manipulado, mas após a morte, porque não havia sinais de defesa. Nunca mais eu vou dormir. E após seus atos bárbaros, Andrei não gastava seu tempo para encobrir seus rastros. Ele apenas abandonava os corpos ali mesmo. Alguns casos foram considerados um tanto quanto emblemáticos. Em 1980, mais um assassinato de criança. Dessa vez, um menino que desaparece ao voltar da escola. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, mesmo. Seu corpo é encontrado em uma área florestal, também com múltiplos ferimentos e mutilações semelhantes ao primeiro crime de 1978, e gerou uma forte comoção local. No entanto, dessa vez Chikatilo não foi sequer considerado um suspeito. Depois disso, começa a ocorrer inúmeros assassinatos de adolescentes em estações ferroviárias. Várias vítimas que eram abordadas em estações pequenas aceitavam algum convite por confiança ou curiosidade. Os crimes aconteciam após uma curta caminhada e os corpos eram encontrados dias depois, também expostos em situações sexuais e com as genitálias mutiladas. Eu não suporto mais. Eu cheguei no limite. Foram anos, aproximadamente 2 décadas, que Chikatilo atuou sem ser impedido. No entanto, havia algo político que facilitava a atuação dele. Eu vou mudar isso daí, tá ok? A União Soviética não admitia a possibilidade de existir serial killer em seu território. Então, muitas vezes, os crimes, por mais semelhantes que fossem, eram considerados casos isolados. Outra coisa que facilitou a atuação do Chikatilo é que ele vivia se mudando de cidade. Vale lembrar que assassinos em série costumam viajar muito mais do que pessoas comuns. Então, em geral, eles têm esse histórico de mudança de cidades ou de terem trabalhos em que percorrem longas distâncias. O foco principal dele era, sem dúvida, crianças e adolescentes. Mas, eventualmente, em uma menor frequência, ele matava mulheres jovens, geralmente sozinhas que estavam em algum tipo de deslocamento, e seguia o mesmo padrão. Esse ritual de Chikatilo durava poucas horas,
porque sua esposa registra que ele sempre voltava para casa a tempo do jantar. Também tô cagado de fome. Só que em 6 de novembro de 1990, tudo muda. Outra vez? Svetlana Klorotsky, O quê? de 22 anos, uma jovem vendedora ambulante, desaparece ao retornar para casa. Em uma região conhecida como uma faixa florestal, próxima às zonas de passagem das cidades. Svetlana foi vista pela última vez deslocando sozinha. O corpo foi encontrado dias depois em área de vegetação, com os mesmos sinais: múltiplas lesões com objeto cortante e mutilação de genitália. E mais uma vez, sem ocultação do cadáver. Tu tá de brinquedo de mim, cara? Dessa vez, cansada de ignorar os crimes tipicamente parecidos, a polícia se atentou à existência de um assassino em série. Pô, temos um Sherlock Holmes aqui, não é E verdade? foi quando, através da operação Faixa Florestal, identificaram Andrei Chikatilo como temido açougueiro de Rostov. Em 20 de novembro de 1990, Chikatilo foi preso após ser observado saindo de uma faixa florestal com aparência desorganizada, roupas sujas e arranhões recentes. Se fodeu. Sempre dizem que um assassino em série retorna ao local do crime. E provavelmente foi isso que aconteceu com Chikatilo. Svetlana foi morta no dia 6 de novembro, enquanto Chikatilo foi preso saindo de uma área de floresta no dia 20. Provavelmente após fazer umas visitinhas pós-mortem para sua vítima. Durante a detenção, foram encontrados objetos suspeitos com ele. Nessa época, já havia novas técnicas forenses. Além disso, ele foi submetido a prolongados depoimentos, que foi onde ele revelou esse e vários outros crimes. Finalmente. Inclusive a da criança de 78, evidenciando a falha da polícia soviética que fuzilou uma inocente. Por falar em fuzilamento, em 1994, Andrei Chikatilo foi condenado a fuzilamento. Ataque soviético nele! Anos de atuação, assassinatos mal elaborados, pouco escondidos, com provas a céu aberto. E fica um questionamento: até onde a família de Andrei não sabiam mais do que diziam sobre as atuações obscuras dele? Você sabia? Não, é claro que não. Ed? Por mais incrível que pareça, aparentemente sua família não sabia de nada. Sua esposa foi pega de surpresa ao ser comunicada dos crimes. Negava ter percebido qualquer indício de que seu marido, na verdade, era o açougueiro de Rostov. Ela afirma que sim, ele era estranho, mas que ela achava que era algo dele. Nada além disso. E que ele nunca teve nenhum comportamento agressivo dentro de casa. A pressão contra a família de Andrei foi tamanha que a justiça teve que colocá-los em um programa de proteção, porque a comunidade local ameaçava linchá-los. Eles mudaram de cidade, de nome, e hoje não se tem registro de nada sobre eles. O senhor não conta pra ninguém? Não, Kiko. Eu também não. Ah, e você se lembra da teoria do que ele fazia com as partes dos corpos que ele furtava das cenas dos crimes? Lá vem. Em alguns depoimentos, Chikatilo afirmava canibalizá-las. Eu sabia! Verdade, mentira? Coincide com a história de infância dele, mas não há nenhuma prova real de que isso ocorreu.
Vale ressaltar que os depoimentos de Chikatilo eram muito contraditórios. Ele misturava fantasia com realidade, e isso comprometeu e muito a descrição de todos os seus crimes. O que se sabe é que oficialmente ele tenha matado 53 pessoas, tudo. Era conhecido como matador. Além disso, não passa de mera especulação. E esse foi o caso do nosso mutilador de inocências. Vou fazer breves comentários sobre o perfil psicológico de Andrei. Desde a história de vida dele, essa dificuldade de aprendizado, até o modo com que o crime era efetuado, sem muito planejamento, sem muita elaboração, a gente está falando de um assassino em série desorganizado, que não é aquele meticuloso, que tem um modus operandi muito certinho, que busca esconder as provas do crime. Eu julgo, inclusive, que Andrei tinha uma inteligência abaixo da média. Não me diga. Ou seja, que ele tinha um retardo mental, um déficit cognitivo, o que explica um pouco até o perfil das vítimas. Tá bom que ele tinha uma preferência por crianças, mas eu acho que ele não tinha um intelecto tão avançado para algo mais elaborado. Provavelmente, se ele buscasse muito mulheres adultas, ele poderia ter um entrave aí. Porque, ao meu ver, também isso não é registrado, mas pelo que aparece na história dele, provavelmente ele tinha um retardo. E o retardo, associado com uma psicopatia, forma isso que a gente chama desse serial killer desorganizado, extremamente violento. Eu sou o Jaque Matador. Mas sem uma organização ali para ocultar suas provas. Não dá pra gente desconsiderar a história de Andrei. Todo esse ambiente que ele viveu potencializou a periculosidade dele. Ele viveu momentos de extrema miséria, de fome, de maus tratos na infância, tanto pelos colegas quanto psicologicamente pela mãe. Lembrando, não tem registros de violência física, mas o que a mãe fazia era uma grande violência. Falar que o irmão dele tinha sido comido por soldados para dar medo no filho, não é à toa que ele cresce com essa fantasia de se alimentar de partes humanas. E o que a gente nota é que a escolha dessas vítimas não eram aleatórias. Então vamos pegar o contexto. Na infância, ele viveu fome extrema, bullying dos colegas de classe, dos professores, abuso emocional e experiências muito precoces com questões sexuais, porque era um ambiente que propiciava uma falta de intimidade, uma falta de privacidade. Lembra a moradia dele? Será que ele não presenciou algumas cenas sexuais dos pais? Ou será que ele mesmo não foi colocado em situações sexuais para as quais uma criança não estava preparada? Tudo isso pode ter propiciado para ele ter tido sua inocência quebrada muito cedo e inclusive para ele ter desenvolvido disfunções sexuais. Gente, essas disfunções sexuais, disfunção erétil, disfunções ejaculatórias, seja a ejaculação retardada ou a ejaculação precoce, tem muito a ver com essa invasão pelos pais. De alguma forma ali, os limites dos pais com o corpo da criança ou com o espaço físico e mental da criança não eram respeitados, e isso pode ser interpretado pela criança como um abuso e gerar disfunções sexuais. Caracas. E ele tinha disfunção erétil, disfunções ejaculatórias e vai mostrar isso nos seus crimes. E isso é muito relevante. Vários assassinos em série possuem disfunções sexuais. E quando a gente pensa na escolha dessas vítimas, pode estar ligada com essa perda da inocência que ele teve enquanto criança. Talvez uma vingança para figuras que representavam inocência, beleza, proteção, completude, coisa que ele nunca pôde ser. Ele nunca pôde ser uma criança verdadeiramente, por viver naquele contexto. Então, de alguma forma, como ele não elabora isso, essas crianças eram ao mesmo tempo objeto do seu desejo e do seu ódio.
e ele acabava querendo aniquilar isso nelas. Maldito! Eu até questiono, será que tinha uma raiva daqueles colegas de escola que tanto zombavam dele? Daquelas figuras femininas que durante toda a vida dele mostravam o quanto ele era inadequado? Será que ao escolher essas vítimas ele estava replicando as pessoas que o vitimaram durante a vida? Não sei, acho que pode ser. E esses crimes funcionam como uma compulsão, como uma descarga de energia psíquica, né? Ele tem tanta raiva acumulada, tanto desejo repreendido, que ele vai lá e passa ao ato, que ele vai lá e faz. Porque a gente também tem que lembrar, ele teve uma vida toda de isolamento, de não socializar, de repressão, de uma criação mais rigorosa. Então a gente também fala dessa sexualidade reprimida pelo coletivo. E tudo que a gente reprime de alguma forma tem que explodir. Não explodia nos lençóis com a esposa dele, era uma vida sexual monótona, até porque ela não era objeto de desejo dele. Ele tinha desejo, como eu disse, por crianças, por algo que remetia a essa inocência, então ele descarregava tudo isso nelas, com muito ódio, com essa vontade de destruir mesmo. E ele fala, ele confessa que quando ele estava lá destroçando, agredindo, matando, ele conseguia ter ereção e ejacular, o que ele não conseguia na vida real. E é muito comum, tá? Quando a gente fala de fetiches, quando a gente fala desses transtornos parafílicos, onde o objeto de desejo é algo totalmente fora do convencional, é algo considerado crime, né, como pedofilia, necrofilia, a gente observa que a pessoa muitas vezes só vai conseguir ter uma resposta sexual quando estiver em contato com esse tipo de objeto, nesse caso, crianças. Então fica muito difícil a gente dizer o que veio primeiro, o ovo ou a galinha. Ele tinha uma disfunção sexual prévia ou pelo desejo dele ser disfuncional, ser voltado para crianças, que ele não conseguia ter uma vida sexual normal com a esposa. E vocês viram quanto que a sexualidade é patológica nesse caso? O objeto do ato sexual já é disfuncional, porque são crianças. E além disso, o objetivo também é disfuncional. Ele não quer dar e receber prazer. Ele quer matar, envergonhar, ridicularizar, reduzir a nada. E entrando em maiores detalhes, o que se tem dos depoimentos dele é que ele alternava estados mentais muito diferentes. Tinha momentos que ele chorava de forma copiosa, que ele dava algumas justificativas delirantes, que ele não apresentava nenhuma empatia. Então eu não descarto também que ele pode ter sintomas psicóticos, que em alguns momentos ele rompe com a realidade. E isso não ameniza os crimes dele, isso não é o mais importante no estado mental dele. A gente está falando provavelmente de um psicopata com déficit cognitivo, mas a gente sabe que tanto o déficit cognitivo quanto a psicopatia pode facilitar o aparecimento de alguns sintomas psicóticos esporádicos. Às vezes em um momento de grande tensão, ele pode dar uma rompida com a realidade, como pode ter acontecido durante os depoimentos. Eu não sei, durante o estudo do histórico dele, me pareceu que ele podia ter alguns sintomas psicóticos, porque muito esquisito, socialmente muito inapto. Tá bom que tem psicopatas que são assim, mas ele não tinha aquela sedução, aquela manipulação, sabe? Então eu acho que ele pode ter um quadro aí de psicose associada. É verdade. E algo interessante que eu notei é a presença dessa repetição. De alguma forma, ele também repete o padrão de família dos pais dele. Ele seria como pai um cara mais ausente, que não participava tanto da criação dos filhos, mais frio. E a mãe seria mais rigorosa, mais reservada, quem participava mesmo do controle da casa. Olha para vocês verem como mesmo no psicopata esses ciclos costumam se repetir. E eu acho muito interessante essa desconexão total do casal, se é que o depoimento da esposa dele é verdade. Porque ela diz que nunca notou nada, que ele era esquisito, ficava na dele, mas que ela nunca notou nada de estranho. E tá muito claro pra gente, até pra polícia, que ele não escondia muito, né?
Ele sai ali da área de mata todo sujo, desconexo. Então ele não faz muita questão de esconder. Ele até confessou o primeiro crime, então eu acho muito estranho essa esposa não saber de nada. Eu também. Sei lá, como assim o cara confessou, né, gente? E outra coisa que é muito importante é essa persona, né? Essa máscara social que os psicopatas têm. Olha ele era um professor soviético, ele era aquele cidadão pacato na dele. Eu não falaria exemplar porque ele tinha diversos problemas, né? Condutas inapropriadas, talvez uma inteligência abaixo da média. Então eu não diria que ele era aquela típica figura de um psicopata, né? Aquele cidadão de bem exemplar. Armas para o cidadão de bem matar o cidadão de mal. Ele tinha uns desvios ali, mas ele cumpria uma tabela. Ele tinha duas caras e essa sombra sádica dele, dessa violência sexual extrema, ficava escondido. Então, o quanto que essas mentes criminosas conseguem dissociar a máscara social dessa máscara real é muito complexo. Ih, rapaz. Bom, isso tudo associado a pouca tecnologia e uma nação que escondia os seus horrores, que também não queria dar luz às suas sombras, fez com que Chikatilo ficasse anos mutilando inocências. E foi esse o nosso caso de hoje. Eu espero que vocês tenham aprendido algo, porque gostar seria muito macabro. Eu não tenho nenhuma piada pra isso, que é uma coisa tão louca. E não se esqueça, se você tiver alguma história pra contar, se souber de algum crime com pulsões sexuais, Por favor, chama a polícia! quer que eu comente aqui, envie um e-mail para consultóriointimopodcast@gmail.com. Até mais! Esse podcast foi editado por Rodrigo Nigri.